Oi, gente! Olha, tô aqui para mais um Papo Simbora entre nós. Vamos lá para uma conversa bem franca, bem tranquila também, bem relax, tá bom? Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Tássila Lima e o Papo Simbora é um quadro que eu criei aqui no canal para eu trocar uma ideia com vocês, com a minha opinião específica sobre algo assim. Então é um vídeo aqui no canal onde eu faço um pouco mais de juízo de valor. E por isso eu faço questão sempre de pontuar que a minha opinião, que a minha percepção das coisas, tá bom? Não é a verdade absoluta sobre tudo. Cada um constrói a sua opinião, certo? Acerca de uma determinada coisa. E aí, gente, vamos lá. A gente tá no momento... Tá no momento de você se inscrever no canal se você não é inscrito. E se você já tá aqui com a gente... e ainda não ativou o sininho, você ativa o sininho da notificação para a gente continuar mais juntinho, certo? E você ser notificado todas as vezes que a gente publicar conteúdo aqui. Mas, como eu dizia, é um momento, nós estamos vivendo um momento diferente aqui em Portugal, eu vou falar isso mais na frente aqui no canal, que a gente vai viver um segundo confinamento geral, digamos assim, devido aos índices da pandemia. E aí que já de algum tempo, desde essa pandemia... que a gente tem alguns conteúdos no YouTube de pessoas mostrando, de youtubers brasileiros em Portugal, mostrando um panorama aqui de Portugal, de como estão, como está o desemprego, que talvez não seja o momento certo para as pessoas imigrarem. Eu já falei aqui nesse canal, no outro Papo Simbora, sobre a minha opinião sobre se é muita loucura ou não imigrar agora. Enfim, o que é que eu quero falar nesse vídeo específico, tá? É que alguns comentários que a gente recebe, algumas mensagens que eu recebo, em especial no Instagram, algumas pessoas dizem assim, porque os youtubers estão destruindo os nossos sonhos. Sério, eu já recebi essa frase algumas vezes. É uma visão tão negativa das coisas que acaba destruindo os sonhos de quem quer ir, por exemplo, né? E aí eu quero conversar sobre isso com vocês. Estão destruindo sonhos das pessoas que querem vir morar aqui? Então, eu tenho uma visão... algumas pessoas podem pensar que a minha visão é um pouco mais otimista, né? E aí tem um outro lado. Quando você tem uma visão um pouco mais otimista das coisas, aí dizem que você tá vendendo um sonho, vendendo uma vida de mar de rosas. Enfim, é impossível chegar a um consenso nesse sentido. O que eu quero conversar aqui para vocês hoje é que... Vamos lá. Primeiro, que a gente precisa... Eu assistia demais antes de vir. Demais. Vários canais de youtubers brasileiros que moram aqui. Certo? Assistia e eu gostaria de continuar assistindo. Sempre que posso, eu assisto. A gente não consegue assistir com a mesma frequência de antes porque a gente está muito empenhado, muito envolvido nas coisas que nós estamos desenvolvendo aqui. Então, não sobra tempo, digamos assim. Mas gostaria eu de estar assistindo mais, porque eu gosto de acompanhar o pessoal, porque eu gosto de ouvir o que eles têm a dizer, certo? E aí, quando a gente vai assistir alguém no YouTube, aí vem aqui o meu conselho, né? Já que o Papo Simbora é o meu conselho. Quando você vai acompanhar qualquer pessoa que seja no YouTube, tipo lá, vamos lá, tipo assim, aqui no nosso canal, por exemplo, nós não somos um jornal de um programa de TV em que o jornalismo ele tem por obrigação, digamos, por conduta ética de ser algo que seja imparcial, que seja neutro, compreende? Nós somos pessoas em geral aqui no YouTube mostrando a opinião delas, a nossa própria opinião, cada uma a sua, ou a sua própria vida. Então assim, quando você vai acompanhar alguém no YouTube, você precisa saber que aquela pessoa, que o que ela está informando ali é de acordo com a realidade dela, certo? É de acordo com a percepção dela, é de acordo com as experiências dela. E as experiências, elas são diferentes de pessoa para pessoa. As pessoas podem, por exemplo, alguém pode vir com as mesmas condições que eu vim, no mesmo... com o mesmo visto que eu vim, com a mesma quantidade de recursos que eu trouxe para morar no mesmo canto que eu, pode ter vindo no mesmo voo que eu. E nós temos experiências diferentes, compreende? E as experiências que nós vamos ter vão acabar determinando o que a gente vai falar aqui, certo? Por mais que a gente pesquise, por mais que a gente procure mostrar as coisas no âmbito mais geral também. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer, que eu fazia antes de ver, é saber que aquilo que aquela pessoa está mostrando no YouTube é a realidade dela. Eu não posso falar para vocês aqui outra realidade que não seja a minha.
tô falando no meu caso, né? Eu posso emitir a minha opinião ou trazer dados, como é que a gente fala? Como alguns fazem, trazem estatísticas, trazem notícias, trazem, enfim. E aí, vamos lá. Estão essas pessoas, quando trazem essas informações, destruindo os sonhos das outras? Não. Primeiro que as pessoas não têm esse poder sobre os sonhos de ninguém, ou não deveriam ter. Se um youtuber, se um vídeo no YouTube tem um poder de destruir o seu sonho, eu lamento dizer para você que o seu sonho é raso demais, certo? Então, antes dele ser destruído, antes de você vir, do que você vir e esbarrar na realidade e nos desafios que uma mudança dessa tem, e depois dizer assim, poxa vida, não me avisaram, certo? Então, assim, as pessoas, quando elas estão mostrando um panorama geral, eu penso dessa forma e eu procuro ver dessa forma. Elas não estão querendo que as pessoas não venham, elas estão querendo que as pessoas venham preparadas para isso. Elas estão sendo o minimamente responsáveis possível. Então, assim, eu interrompi aqui, mas vamos lá, continuando. Eu não sou muito de eu não gosto de compartilhar notícias ruins, mas existem coisas que não são notícias ruins porque a gente quer que elas sejam ruins. Existem coisas que são a realidade. E aí, tipo, eu repito o que eu disse, se você tem um sonho, se você tem uma intenção de dar um passo tão grande quanto esse, mudar de país é uma decisão muito radical, certo? E é uma decisão que você vai precisar investir tempo, investir recurso, investir toda a sua energia para isso. Então, enfim, você precisa, assim, se cercar de todos os relatos possíveis. Então, assim, uma das coisas que eu fazia antes de vir, eu adorava acompanhar os youtubers, como eu disse, nenhum deles destruiu o meu sonho. Por mais que eu procurava, inclusive, assistir e ver relatórios difíceis mesmo, de pessoas que tinham desistido, de pessoas que não tinham conseguido se estabilizar, que tinham voltado, ou de gente que estava muito triste, que estava passando dificuldades, não sei por quê. Porque são estes relatos que vão fazer a gente se preparar melhor, tanto psicologicamente, de pensar assim, poxa vida, olha, isso pode acontecer, olha, eu preciso preparar o meu psicológico para isso, eu preciso me preparar emocionalmente para isso e para aquilo, quanto faz com que você se prepare melhor financeiramente, certo? De você pensar assim, poxa, então se uma situação dessa pode acontecer, a gente precisa ir mais reforçado nesse sentido, compreende? Então, assim, como eu disse no começo, é minha opinião. Você que está aí do outro lado assistindo tem toda a liberdade de concordar ou não, né? É minha opinião também de um modo muito geral. Não tem como, não tô aqui fazendo alusão a nenhum vídeo específico, a nenhum canal específico, assim, né? Mas de um modo geral, assistir a galera que fica postando conteúdo daqui me ajudou demais. E sempre que posso eu continuo assistindo porque continua me ajudando, certo? Então, assim, você que tá aí do outro lado, que acha que um vídeo, que um relatório um pouco mais ruim, digamos assim, pode estar influenciando a sua decisão de vir. Influenciar é uma coisa, no sentido de você ponderar isso. Será que eu tô realmente preparado para isso? É uma coisa. Mas dizer que as pessoas estão destruindo os seus sonhos porque elas estão postando coisas que são a realidade para alguém, que é a realidade delas ou de alguém, aí é um pouco demais. Então, pondere, porque pode ser que você esteja querendo que digam apenas o que você quer ouvir. E amigo de verdade não faz isso. Certo? É a minha opinião, tá, gente? É esse nosso Papo Simbora de hoje. A gente volta depois com outros papos simboras aqui para trocar outras ideias, tá bom? Então, eu penso que nós estamos vivendo um momento muito desafiador. Então, é responsável, sim, dizer para você que está do outro lado aí, se organizando para vir, seja com visto, ou seja, quem está esperando as fronteiras abrirem para vir depois, se prepare psicologicamente, emocionalmente para a realidade atual de Portugal e do mundo, né? O mundo todo está vivendo um momento diferente, o Brasil também, inclusive, né? Então se prepare financeiramente também, assista todo tipo de relato e jogue isso no seu planejamento. Tá mais difícil emprego, tá mais difícil arrendamento, tá mais difícil isso ou aquilo, fulano tá alegando que a dificuldade tá assim. Então joga isso no seu planejamento para você usar essas informações a seu favor, certo? E aí, o resto é com você, tá bom? Então é isso, gente, eu vejo vocês nos próximos vídeos, deixa o seu like aqui, maratona aí o canal, tá bom? Até mais. Tchau.